traduzir as palavras no começo do aprendizado de um idioma é muito importante porque traz clareza ao que a gente está ouvindo ou lendo. Então, é por isso que esse quadro do diálogo bilíngue ou do texto bilíngue é muito importante, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui o Jimmy e hoje vamos ver o texto bilíngue, espanhol-português, do nosso diálogo de conversação avançado, tá bom? Então, vamos começar. Eu entrando en la cafetería de la oficina. Eu entrando no refeitório do escritório. Buenos días, Juan. Bom dia, Juan. Que tal está tu almuerzo hoy? Como está seu almoço hoje? Veo que has elegido la ensalada César. Vejo que escolheu a salada César. Esse daqui seria uma tradução literal, né? Entrando na cafeteria da oficina, complementando Buenos días, Juan, fazendo uma pergunta. Que tal está tu almuerzo hoy? E fazendo um comentário. Veo que has elegido la ensalada César. Entrando na cafeteria da oficina, é daquele jeito, né? Se você quer falar, vou entrando no refeitório do escritório, entrando en la cafeteria da oficina. Lembre-se que aqui artigos e pronombres é sempre separado, tá? Em espanhol sempre é separado, a diferença do português que é junto, tá? Aqui também, ó, do escritório de la oficina. Bom dia, Juan, né? Buenos dias, Juan. O jeito formal de cumprimentar alguém, qualquer pessoa, seja adulto, idoso, criança. Buenos dias, Juan. Se fosse alguém que você já conhece há muito tempo e você não quer ser tão formal, você pode falar buen dia também, buen dia, Juan. Se você quer falar de um jeito bem mais informal, simplesmente você fala buenas, também um jeito de se falar buenas. Só que eu gosto, na verdade, de falar buenos dias. Vou cumprimentar alguém, buenos dias, dá a entender que você está sendo respeitoso. Buenos dias. Se você for falar com uma criança, você pode falar também buenos dias. Ou simplesmente já falar hola. Hola é o cumprimento universal em espanhol. Hola. Diferente do olá em espanhol, tá? Em português, perdão. Em espanhol seria hola, tá? Sem acento e com H, tá bom? Que tal está tu almuerzo hoy? Específico, porque você está se referindo ao almoço. Que tal está tu almuerzo hoy? Também posso falar como está a comida. E, obviamente, se Juan está comendo, quer dizer que estou me referindo à comida que ele está, o alimento que ele está comendo no momento, né? Que tal está tu almuerzo hoy? Como está a comida? Veo que has elegido a ensalada César. Tá certo. Veo que has elegido a ensalada César. É uma coisa que você está vendo e você está comentando. Juan mirando su plato. Juan olhando para, no caso, aqui eu escrevi errado, seria para seu prato. Porque se fosse o prato, seria mirando el plato. Olhando para o prato, seria mirando para el plato, tá? Su está falando dele, né? Pertence a ele, su. Então, mirando su plato. Hola, está bastante bien. ¿Está vendo? Hola, hola, está bastante bien. Está razoavelmente boa. Está bastante bien. Razoavelmente, literalmente, seria razonablemente. Razonablemente, tá? Se fosse traduzir literalmente essa palavra. Razonablemente buena. Está razonablemente bien. Está razonablemente bien. Está bastante bien. Correcto. Embora a verdura pudesse estar mais fresca. Aunque la verdura podría estar más fresca. ¿Correcto? Aunque la verdura podría estar más fresca. ¿Y tú qué tal? A pergunta. E você, tudo bem? Correto. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú qué tal? Perfeito. Lembre-se que perguntas em espanhol começa com o signo de interrogação também, tá? Optaste por el plato del día? Optou pelo prato do dia? A tradução tá literal, tá? Optou, optaste. Optaste por... outra palavra também poderia ser escogiste ou elegiste el plato del día. Optaste por... Tá? São sinônimos, tá bom? Sí,
Sí, pero debo admitir que este almuerzo me hace extrañar la comida casera. Mas devo admitir que este almoço me faz sentir falta da comida caseira. Está uma tradução literal, tá? Mas devo admitir, pero devo admitir que este almuerzo me faz sentir falta da comida caseira. Me hace extrañar la comida casera. ¿No crees que hay algo especial en los platos que preparamos en casa? ¿No acha que há algo especial nos pratos que preparamos em casa? Tá uma tradução literal e tá correto. ¿No crees que hay algo especial en los platos que preparamos en casa? Correcto. Asintiendo, asentindo, totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Totalmente, completamente, também, tá? Completamente de acuerdo, definitivamente. La comida casera tiene ese toque que ningún restaurante puede igualar. A comida casera tem aquele toque que nenhum restaurante consegue igualar. A tradução está literal, tá? Cambiando de tema, mudando de assunto. Que opinas do novo diretor? O que você acha do novo diretor? O que acha? O que você acha, né? Esqueci de colocar ele você, né? O que você acha do novo diretor? Que opinas? Em espanhol, sim. Você não precisa colocar, por exemplo, aqui. O que acha do novo diretor? Tá certo, tá correto. Mas fica mais natural se você fala, quando a gente fala, o que você acha? Não é verdade? O que você acha do novo diretor? Fica mais natural quando a gente coloca você na frase, não é verdade? Em espanhol, não precisa colocar. Em espanhol, o que opinas del nuevo diretor? Se você coloca que opinas tu del nuevo diretor, aí fica esquisito, tá bom? Então, em espanhol, não precisa colocar a pessoa, tá? O substantivo. Que opinas del nuevo diretor? Su estilo de liderazgo parece bastante estricto, ¿no crees? Su estilo de liderazgo parece bastante estricto, ¿no crees? O estilo de liderança dele, tá? O estilo de liderança dele é su estilo de liderazgo. Aqui o su, né? Tá falando do diretor, né? Está se referindo ao estilo de liderança do diretor. O estilo de liderança dele parece bastante estrito, né? Parece bastante estrito. Tá literal. Não acha? Não crees? Aqui também, né? Seria, você não acha? Fica mais natural, né? Você não acha? Não crees, tá? Em espanhol, sim, não precisa colocar, tá? Em português fica, o português é o contrário. Se você colocar, fica mais natural. Você não acha? Aí, tá vendo? Você não acha? Bajando a voz, abaixando a voz, tá literal. Ciertamente, certamente, tá literal. Su presencia me pone um pouco nervioso. Presença dele me deixa um pouco nervoso. Repara que aqui estou me referindo ainda ao diretor. Então, su presencia. Estou falando da presença dele, né? A presença dele. Então, por isso que su presencia. E esse su vai no começo da oração. A diferença em português, por exemplo, a presença dele, né? Estou falando da presença dele e esse dele vai depois do que eu estou querendo dizer, tá? Em espanhol vai no começo e em português vai no final. A presença dele, su presença. Me pone um pouco nervioso. Me deixa um pouco nervoso. Está corretamente, está literal. Cada vez que se acerca a mi escritório, cada vez que ele se aproxima da minha mesa, tá? Cada vez que ele se aproxima da minha mesa, cada vez que se acerca a mi escritório, tá vendo? Em espanhol, mais uma vez, não precisa colocar, porque se você colocasse, seria cada vez que ele se acerca a mi escritório, cada vez que ele se acerca a mi escritório, ou cada vez que se acerca a mi escritório, ambas formas estão corretas e ambas formas fica natural. Cada vez que ele se acerca a mi escritório, ou cada vez que se acerca a mi escritório, das duas formas está correto e está natural, tá bom? Mas se fosse em português, cada vez que se aproxima da minha mesa, o que é cada vez que se aproxima da mesa? Eu acho que em português precisa, né, colocar, né? Cada vez que ele se aproxima da minha mesa. Cada vez que ele, cada vez que você se aproxima da mesa. Cada vez que ele, né? Cada vez que se acerca a... É que aqui esse se dá a entender que está se referindo a ele, ao diretor. Esse se faz com que
de entender que está se... Porque se a gente tampasse esse C, seria cada vez que acerca, cada vez que fica sem entender, fica a ideia incompleta. Então, cada vez que se acerca, está se referindo que ele se acerca a mi escritório, da minha mesa. Escritório em espanhol é escrivaninha, tá bom? Então, por que não colocou escrivaninha aqui? Porque se você falar, por exemplo, da minha mesa, a gente está no ambiente de trabalho, então dá para entender que é a sua mesa de trabalho. Se você colocar cada vez que se acerca a minha mesa, pode ser uma mesa, qualquer mesa. Porém, se você fala a mi escritório, em escritório em espanhol tem essas duas. Escritório da sala, né? Imagina que, por exemplo, aqui onde eu estou gravando, esse daqui é meu escritório, é um quarto fechado onde você trabalha, é seu escritório. Mas a mesa também é um escritório, tá bom? Escritório tem essas duas interpretações. Aqui, nessa oração, cada vez que se acerca a meu escritório, dá para entender que pode ser o ambiente de trabalho ou que literalmente ele chegou até a mesa dele. Imagina, eu estou trabalhando e cada vez que ele se acerca a meu escritório, no contexto, né, cada vez que se acerca a meu escritório. Não sei se você já viu em filmes ou seriados que tem como se fossem uns cubinhos, que a pessoa tem uma mesa, computador e a pessoa trabalha. E tem um monte de cubinhos assim desse jeito, uns quadradinhos, uns espaços pequenos, que literalmente a mesa está embutida naquele espaço. E ali está seu computador, seus papéis, todas as suas coisas. Esse seria seu escritório. E quando o chefe chega até sua mesa, é como se fosse seu escritório. E aqueles não precisa ser a sala que eu estou aqui agora, um quarto, né? Porque escritório pode ser um quarto. Mas nesse caso, pode ser daquele jeito também. Então, por isso que fala assim em português, cada vez que ele se aproxima da minha mesa, porque está embutida, a sua mesa está embutida naquele espaço, tá bom? Então, o bom da fluência, de você conseguir um nível avançado, que você consegue imaginar essas coisas, você consegue interpretar o que você está querendo dizer, como que o contexto está acontecendo. É legal você poder imaginar todas essas coisas, tá bom? É por isso que às vezes a tradução literal não combina, tá bom? Você precisa imaginar o contexto para poder interpretar. Y siento que está evaluando constantemente nuestro desempeño. Siento que está avaliando constantemente nuestro desempeño. Está literal, está correcto. Entiendo perfectamente. Entiendo perfeitamente. Está literal, está correto. Entiendo perfeitamente. Às vezes, simplesmente falar te entendo, já está correto, te entendo. Ou simplesmente entendo, entendo. Se você está falando, por exemplo, eu estou falando com você e você está falando comigo, eu falo assim, sim, te entendo, sí, te entiendo, sí, sí pues, sí pues. Yo también me siento algo incómodo al interactuar con él. Eu também me sinto um pouco desconfortável ao interagir com ele. Eu também me sinto algo incómodo al interactuar con él. Está literalmente. Yo también me siento algo incómodo al interactuar con él. Sin embargo, no en tanto, he escuchado que, a pesar de su apariencia seria, es una persona que se preocupa por el equipo. Ouvi dizer que, he escuchado que, correcto, a pesar de su apariencia seria, a pesar da aparência séria, aqui eu estou me referindo à aparência do diretor, né? A sua aparência, aqui, apesar da aparência, es una persona que se preocupa por el equipo. Es una persona que se preocupa por el equipo. Él es una persona que se preocupa. He escuchado que, a pesar de su apariencia seria, él es una persona que se preocupa por el equipo. He escuchado que, a pesar de su apariencia seria, es una persona que se preocupa por el equipo. Tanto se você colocar ele antes do es, ele es, ou simplesmente es, em espanhol fica natural das duas formas, tá? Ele é uma pessoa que se preocupa com a equipe. Apesar da aparência séria, ele é uma pessoa que se preocupa com a equipe. Esperemos que seja assim. Esperemos que seja assim. Esperemos que seja assim. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea también. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Esperemos que así sea. Aliás, por cierto, ¿cómo vas avanzando con el nuevo proyecto? ¿Cómo está progredindo
com o novo projeto? Como vas avançando com o novo projeto? He notado que pareces um pouco estressado ultimamente. Notei que você parece um pouco estressado ultimamente. He notado que pareces um pouco estressado ultimamente. É uma frase de certa forma, he notado que pareces um pouco estressado ultimamente. Tá? Está sendo... é uma frase, uma oração com detalhes. He notado que pareces um pouco estressado ultimamente, tá? Notei que você parece um pouco estressado ultimamente. A tradução está correta, tá? E está bem gramaticalmente, tá? Tá tudo ok. Suspirando, suspirando. Tua observação é correta. A sua observação é correta. Tu observação é correta. Tu observação é correta. El proyecto está resultando más desafiante de lo que esperaba. El proyecto está resultando más desafiante de lo que esperaba. O projeto está se mostrando mais desafiador do que eu esperava. Está correto? E é formal. É uma explicação de dois profissionais. É uma explicação de um profissional. O projeto está mostrando mais desafiador do que esperava. De fato, você poderia simplesmente falar assim: sim, está difícil, está complicado. Mas aqui perceba que tem mais detalhes, uma explicação mais detalhada, que dizer que pelo fato você poderia falar simplesmente o projeto está complicado, está sendo complicado. Não esperava que fosse tão complicado. Você consegue passar aquela mensagem que você precisa, que você quer. Porém, aqui tem mais detalhes, tem mais vocabulário, tá? E saber mais vocabulário faz com que o seu nível seja maior. Tengo dudas sobre si podremos cumplir con los plazos sin comprometer la calidad del trabajo. Tengo dudas sobre si podremos cumplir con los plazos sin comprometer la calidad del trabajo. Tenho dúvida se conseguiremos cumprir os prazos sem comprometer a qualidade do trabalho. Está correto? Está literal? E mesmo que sejamos, imagina, eu estou conversando com o Juan, somos dois amigos, mas aqui estamos falando um assunto de trabalho. Então, é correto a gente falar formal, falar com tecnicismos ou falar com expertise, porque a gente somos dois profissionais que estamos tendo uma conversa profissional, estamos falando sobre trabalho, tá bom? Comparto tu preocupação. Compartilho sua preocupação. Sua preocupação. A carga de trabalho é considerável e os plazos são muito ajustados. A carga de trabalho é considerável e os prazos são muito apertados. Tá correto? Tá literal? A carga de trabalho é considerável e os prazos são muito apertados. É considerável e os plazos são muito ajustados. Os prazos são muito apertados. Literalmente seria: los plazos são muito apretados, porque apertados literalmente é apretados. Talvez deveríamos considerar pedir ajuda adicional. Aqui repara que talvez é separado. Essas são coisas que causam confusão, tá bom? Eu também, às vezes, eu tenho que parar um pouco para pensar. Quando você aprende um idioma, agora, por exemplo, a gente está traduzindo. Porém, quando você já fala um idioma, você precisa pensar naquele idioma. Então, às vezes, por exemplo, eu coloco meu cérebro em modo português, então eu começo a escrever em português. Porém, tem palavras que são iguais ou parecidas, mas iguais não, parecidas, tá? Tem palavras que são parecidas, que muda alguma coisinha. Talvez que nem aqui, em um espaço, talvez. Em espanhol tem espaço, é separado. Em português não, é junto. Ou talvez muda um acento, tá? Então, aí eu tenho que parar para pensar, putz, como que era? Então, tem que tomar cuidado, tá? Para algumas pessoas vai ser mais fácil que para outras. Para mim também não é tão fácil assim. Eu também, às vezes, apesar do tempo que eu já tenho falando português, às vezes preciso parar para pensar, ou até pesquisar na internet, porque eu não sei tudo. Então, eu também, às vezes, preciso consultar na internet para saber se estou escrevendo corretamente, tá bom? Então, nesse caso aqui, talvez é separado. Então, talvez deveríamos considerar pedir ajuda. Talvez deveríamos considerar pedir ajuda adicional. Talvez devêssemos, tá? Deveríamos considerar pedir ajuda adicional. Aqui tá literal. Interessado. Esa podría ser una buena estrategia.
essa poderia ser uma boa estratégia. Tienes alguma ideia em mente? Tem alguma ideia em mente? Tá correto? Tá literal? De hecho, estava pensando em consultar com Maria del Departamento de Finanças. De fato, estava pensando em consultar a Maria do Departamento de Finanças. Tá correto? Tá literal? Sua experiência em análise numérico poderia ser muito valiosa para nosso equipo en este momento. A experiência dela em análise numérica poderia ser muito valiosa para nossa equipe neste momento. Tá? Tá correto? Tá literal? Lembre-se que em português você junta artigos com os pronombres, né? Não quer dizer que não seja separado que em espanhol. Na verdade, em português também é separado, só que vocês juntam para ficar mais fácil, mais natural na hora de se falar neste. Mas em espanhol não. Em espanhol sempre vai ser separado, tá? Em este, tá bom? Excelente propuesta. Excelente proposta. Não havia pensado nessa possibilidade. Não havia pensado nessa possibilidade. ¿Te parece se hablamos com ela amanhã a primeira hora? Que tal se falarmos com ela amanhã logo cedo? Tá correto? Aqui a tradução não é literal, né? ¿Te parece se hablamos com ela? Que tal? Que tal se falamos com ela amanhã logo cedo? Em espanhol também você pode falar, na verdade, que tal? Que tal se hablamos com ela amanhã a primeira hora? Ou a primeira hora? Que tal se hablamos com ela amanhã temprano? Temprano também? Amanhã temprano? Tem outras maneiras de falar também, tá? Perfeito, perfeito. Me encargaré de organizar la reunión. Eu me encarregarei de organizar a reunião. Cambiando de tema, mudando de assunto, ¿pudiste ver el partido de anoche? ¿Conseguiu ver o jogo de ontem à noite? Foi realmente emocionante. Foi realmente emocionante. Tá correto? Mudando de assunto, cambiando de tema. ¿Pudiste ver el partido de anoche? ¿Conseguiu ver o jogo de ontem à noite? Foi realmente emocionante. Foi realmente emocionante. Tem outras maneiras de se falar? Com certeza, sim. Né? Pudiste ver el partido de anoche? Simplesmente viste el partido de anoche, porque aqui já estamos mudando para um assunto mais informal, mais de amigos, mais de colegas. No outro, está, apesar de ser amigos, os dois são amigos. Eu e o Juan somos amigos. A gente estava falando sobre o projeto, né? Ou sobre o diretor. Então, a gente estava falando de assuntos de trabalho, assuntos profissionais. Então, tá certo a gente falar de um jeito formal. Agora a gente está mudando de assunto, né? Está cambiando de tema. Então a gente está falando de um assunto mais informal sobre o jogo. E nessa conversa a gente não precisaria ser tão formal, né? Pudiste ver o partido da noite? Tá correto. Pudiste ver o partido da noite? Como outras maneiras, outras formas de poder falar. Viste o partido de noite? Não necessariamente pudiste ver, simplesmente viste o partido de noite? Foi realmente emocionante. Foi realmente emocionante. Aí, Juan con pesar, lamentavelmente me quedé dormido antes de que comenzara. Lamentavelmente, eu acabei dormindo antes de começar. Lamentavelmente, eu acabei dormindo antes de começar. Lamentavelmente, me quedé dormido antes de que começara. Outra maneira de falar, simplesmente me quedé dormido antes de que comece. Tá? Estava muito cansado, estava muito cansado. Poderias contar-me lo mais destacado? Você poderia me contar o mais importante? Você poderia me contar o mais importante? Poderias contar-me lo mais importante? Aqui também. Aqui, o mais importante literalmente seria lo mais importante, tá? A escrita é a mesma, tá? Importante. Só a fonética que muda o T, né? Importante em português, importante em espanhol, tá bom? Não necessariamente destacado. Né? Importante também você pode usar em espanhol. ¿Podrías contarme lo más importante? Por supuesto, claro. Te sugiero que busques un resumen en línea cuando tengas tiempo. Eu sugiro que você procure um resumo online quando tiver tempo. Hubo una jugada en el último minuto que fue espectacular y decisiva para el resultado. Houve uma jogada no último minuto que foi espetacular e decisiva para o resultado. Não necessariamente formal, sino que tem bastante detalhes, tá? Hubo una jugada en el último minuto que fue espectacular y decisiva para el resultado, tá? Tem bastante, essa frase, essa oração tem bastante detalhe, tá? Isso que faz ela ter um nível avançado.
definitivamente lo haré. Definitivamente farei isso. Has despertado minha curiosidade. Você despertou minha curiosidade, tá? Tá correto. Por cierto, has planeado algo para o próximo fim de semana? Aliás, planejou algo para o próximo fim de semana? Tá correto. Por cierto, has planeado algo para o próximo fim de semana? Outras formas. Por cierto, o has planeado algo para o próximo. ¿Tienes planeado algo para el próximo fin de semana? ¿Has planeado o tienes planeado? Está correto, tá? Está correto. La verdad es que no tengo nada programado. A verdade é que não tenho nada programado. ¿Tienes alguma proposta? ¿Tem alguma proposta? Está correto. Com entusiasmo, estava pensando em ir al cine. Estava pensando em ir no cinema. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Gostaria de me acompanhar? Essa daqui é uma pergunta já um pouco mais formal, né? Por exemplo, se eu quiser convidar uma moça, né? O meu crush. Então eu poderia falar, te gostaria acompanhar-me? Mas se é seu amigo, geralmente você falaria, vamos, queres ir, vamos. Ou se me acompanhas também, não, me acompanhas, acho, dá para entender. Mas eu acho que não, eu não usaria me acompanhas, mas se eu estou em um lugar agora, por exemplo, imagina, eu tenho que ir lá falar com a Maria, do departamento de finanças, então eu quero ir agora, então eu falo para Juan, me acompanhas? E se me acompanhas agora praticamente, tá? Se você fala me acompanhas, você está dando a entender de, estou indo agora, então me acompanhas? Vamos, tá? Tem várias maneiras, aí você vai dependendo do contexto, dependendo do tom, dependendo da pessoa, tá? Você vai conseguir saber qual usar. Ou mesmo você não tem que ser a frase certa, tá? Lembre-se disso, é uma super dica. Não se preocupe, fica tranquilo. Não importa qual frase usar. O importante é que você consiga passar a sua mensagem com clareza e sem medo. É isso mesmo, sem medo. Estão estrenando uma nova película de ação que ha recebido buenas críticas. Estão lançando um novo filme de ação que recebeu boas críticas. Tá? É uma frase tá, correta e tem bastantes detalhes. Tá? É por isso o nível avançado. Juan sorrindo, suena como uma excelente oportunidade para desconectar do trabalho. Parece uma excelente oportunidade para desconectar do trabalho. Conta comigo. Aqui, cuenta é a mesma coisa de conta. Se fosse conte, seria, em espanhol, cuente. E esse cuente é um jeito formal, da mesma forma do português. Conte comigo é um jeito formal de se falar. Cuenta comigo é um jeito informal de falar. Porém, esse cuenta comigo, apesar de ser informal, digamos, tem certa, um pouco de seriedade. Tá? É informal, mas tem um pouco. Porque se você fala com um amigo, você fala assim, claro que sim, vamos, cuenta comigo. Cuenta comigo parece como dizendo assim, vamos começar um empreendimento, então cuenta comigo, tá? A que hora te gustaría ir? ¿A qué horas gostaria de ir? ¿Qué horas te gustaría ir? ¿Qué te parece si nos encontramos a las 7 de la noche del sábado? ¿Qué tal si nos encontramos às 7 da noite de sábado? Tem lugares, tem regiões que 7 ainda eles falam tarde, tá bom? Para mim, 7 já é noite, tá? 6 ainda eu considero tarde, 6 da tarde. Eu não falo 6 da noite, tá? Mas tem lugares que 7 ainda falam 7 da tarde, tá bom? Vai depender do lugar, tá? Mas eu não sei, tá? Eu não posso falar por todo mundo, mas eu acredito que depois das 7, na maioria dos casos, é noite. Porque nem a maioria dos lugares, sobretudo aqui em Latinoamérica, em Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, depois das 7 já é escuro. Onde que depois das 7 ainda está claro? Geralmente na Espanha. Geralmente não, né? Em temporadas de verão, às vezes está claro nesse horário ainda, tá bom? Las 7 me parece perfecto. Nos vemos en la entrada del cine. Às 7 me parece perfeito. Nos vemos na entrada do cinema. Aqui, las 7 me parece perfecto. Por que eu não falo a las 7, né? A las 7. Porque se eu falar a las 7, estou falando assim, está, por exemplo, a las 7 me parece perfecto. A
Aí a frase, a oração fica incompleta. Ok, a las 7 me parece perfecto. O que me parece perfecto, entendendo? Aí eu falo assim, a las 7 me parece perfecto que nos encontremos en la entrada del cine. Aí sim estaria correto. A las 7, se você coloca a no começo, né? A no começo, isso quer dizer que a las 7 me parece perfecto que nos encontremos en la entrada del cine, tá? Tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos, tá? Que pode confundir qualquer um, tá? Até mesmo os nativos. Ou, por exemplo, aqui no português. Vai me dizer que tem coisas em português que as pessoas não falam errado. Tem muita coisa. Nós de fora que aprendemos português, tentamos falar corretamente, mas não é daquele jeito, tá? As pessoas falam de um jeito fácil e não do jeito correto. Preferem falar do jeito fácil e não do jeito correto. Mas quando a gente estuda do jeito correto. E olha, não é só aqui em português. Estados Unidos, inglês, americano também, igual, tá? Então, é por isso que falar com um nativo vai te ajudar a que não seja tão difícil quando você encara o idioma assim, né? Quando você vai para lá, para países hispanofalantes, ou quando você tem seu contato com aquele hispanofalante que vem para o Brasil, tá? Mas não se preocupa não, ouvindo todo dia, tá? É por isso que eu faço esses vídeos para você praticar todo dia, ouvir. Se você quer mais, com o meu curso, né, com o meu acompanhamento, você pode aprender muito mais rápido, tá? Mas se não, fica aqui mesmo que eu compartilho o pouco que eu sei, tá bom? Mirando o reloj, olhando para o relógio, excelente, excelente, bueno, bom, creo que es hora de volver al trabajo. Acho que é hora de voltar ao trabalho. Este informe não se vai escrever solo. Este relatório não vai se escrever sozinho, tá correto? Tá? Tienes razão, tem razão. Eu também tenho pendientes que necessito terminar antes de la reunião de la tarde. Eu também tenho pendências que preciso terminar antes da reunião da tarde. Está correto. Muito bem, muito bem. Então nos vemos mais tarde. Então nos vemos mais tarde. Ha sido um prazer charlar contigo. Foi um prazer conversar com você. Eu, na verdade, eu não usaria desse jeito, porque estou me despedindo de um amigo, né? Então, ha sido um prazer charlar contigo. É como se você conversasse com... você está num voo, um voo para algum outro lugar, uma outra cidade, e você conversa com aquela pessoa do seu lado, tá? E depois, o voo, você já vai sair do avião, você fala assim, ha sido um prazer charlar contigo. Porque você conversou todo esse tempo e você não vai ver mais aquela pessoa. Ha sido um prazer charlar contigo. Nesse caso, é correto. Aqui, nesse caso, simplesmente você pode falar, me gostou conversar contigo, ou às vezes nem isso, porque dá para entender que a conversa foi boa. São dois amigos. Quando que entre dois amigos a conversa não é boa, não é? Mas esse daí para você saber que se você fala ha sido um prazer charlar contigo, geralmente é quando você fala com uma pessoa que você não vai falar novamente, tá? Sonriendo, sorrindo, igualmente, igualmente, que tengas uma boa tarde de trabalho. Hasta luego. Tenha uma boa tarde de trabalho. Até logo. Tá vendo? É uma despedida muito formal, muito séria. Não parece uma despedida entre amigos mesmo, tá bom? É diferente quando a gente está conversando de coisas de trabalho, né? De falar de um jeito formal, com expertise, e de uma despedida entre dois amigos, né? Eu mesmo não me despediria desse jeito. Simplesmente nos vemos mais tarde. Que te vaya bien. Que tengas uma boa tarde. Que tengas uma boa tarde. Correto. Que tengas uma boa tarde. Não precisaria falar que de trabalho, porque uma boa tarde já é uma coisa genérica, né? Que tenhas uma boa tarde, que te vaya bem. Nos vemos mais tarde. Ou hasta luego, tá? Você aos poucos vai conseguir perceber esses tons e poder decidir como falar, tá bom? Esse nível avançado não necessariamente é assim que a gente fala o tempo todo, tá? Mas sim ajuda a gente a ter mais riqueza na nossa conversa pelo fato de saber mais palavras, tá bom? E você vai saber quando usá-las, não o tempo todo, tá bom? Então, foi isso o dia de hoje.
Tomara que você tenha gostado, tomara que você tenha entendido e aprendido. Escreve nos comentários, por favor, o que você achou. Toda sugestão, estou aberto, de braços abertos, de coração aberto, de mente aberta, tá? Se inscreve no canal, se você não se inscreveu ainda, tá? Se inscreva no canal. Se você for viajar e você for viajar com alguém, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também aprenda espanhol junto com você, porque quando a gente aprende com outras pessoas, a gente aprende melhor, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.